Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, subo à tribuna hoje, deputado Hélio Rocha, como presidente do PSDB, falar um pouco do nosso pré-candidato a presidente da República, José Serra. E acho que chegou o momento em que nós temos que mostrar à população quem é que nós estamos apresentando para buscar os votos dos brasileiros e como estamos fazendo aqui no Paraná, dos paranaenses. Eu quero falar um pouquinho do cidadão Serra, José Serra. Um homem que tem um currículo que o credencia a ser presidente da República. Foi líder estudantil, lutou contra a ditadura, foi exilado, foi senador constituinte, um brilhante senador constituinte, foi ministro da Saúde, um dos melhores ministros da saúde que esse país teve, principalmente caracterizado pela coragem, quando nós tratávamos a questão da AIDS, ninguém tinha esperança, ele lutou contra tudo e contra todos e venceu. Tratou a questão dos genéricos, a quebra das patentes, que era quase que impossível, e aí mostra a determinação que tem o homem José Serra. Foi prefeito de São Paulo, secretário de Estado, foi governador de São Paulo, enfim, exerceu nesse país os mais difíceis cargos que um homem público pode exercer. O importante é que é um homem que tem uma longa vida pública. Primeiro, principalmente nesse momento, é ver o que é que aconteceu no decorrer da sua história. Não há um fato negativo contra o cidadão José Serra. Um homem que foi senador constituinte, um homem que foi prefeito de São Paulo, um homem que foi governador de São Paulo, foi ministro da Saúde, tem uma vida que não pode temer e nem teme a questão da ficha limpa. Este é o nosso candidato a presidente da República. E quero dizer aqui, por que eu acho que nós estamos apresentando aos brasileiros o melhor nome que hoje nós temos como candidato a presidente da República. Porque, primeiro, o PSDB, através do Fernando Henrique, foi um homem que deu um passo importantíssimo para que esta nação fosse chegar aonde chegou. Implantamos aqui o Plano Real. Hoje nós já esquecemos, mas quem não lembra do tempo do Plano Real, de que no final do mês nós tínhamos, eu lembro do tempo do 30% de inflação, o salário era corroído mensalmente. Eu nunca esqueço, quando foi apresentado ao Congresso Nacional a Lei de Responsabilidade Fiscal, que foi a lei talvez mais importante que teve esse país, que colocou a administração pública com responsabilidade, porque antigamente, deputado Rafael Greca, Vossa Excelência, que tem uma vasta experiência, o homem que ia sair do cargo, o governador, o prefeito, ele gastava tudo e não tinha nenhuma responsabilidade com quem ia pagar a conta. A Lei de Responsabilidade Fiscal foi quem
colocou a administração pública nos trilhos. Depois do Plano Cruzado, que estabeleceu e deu condições para que a economia brasileira pudesse ter as condições que tem hoje, o Plano Real, até a popularidade, não há de ter aqui, e temos que reconhecer, a popularidade do presidente Lula é devido também aos avanços, mas temos que dizer que é devido à pujança da economia brasileira. Me permitam uma parte, deputado. Permito. É devido à pujança da economia brasileira. E se a economia brasileira tem essa pujança hoje, é porque nós, brasileiros, tivemos pessoas como Serra, que debelaram a inflação desse país, porque todos sabem por quantos planos nós passamos. Teve um momento em que nós tínhamos até os fiscais do Sarney, plano que não deu certo, mas foi tentativas válidas que deu experiência para que implantássemos o Plano Real. É importante dizer que o Plano Real realmente foi implantado pelo Fernando Henrique como ministro da Fazenda no governo Itamar Franco. Mas foi o grande passo na economia brasileira para que nós vivêssemos esse momento. E como eu sei que eu não estou apenas falando com parlamentares, mas estou falando com os paranaenses, e é um momento de reflexão, e assim terão os nossos oponentes, que terão candidato a presidente da República, também condições de mostrar aqui o lado positivo do seu candidato ou da sua candidata, dizer-lhe que o Serra foi um homem que participou dos momentos mais importantes desse país. Ele faz parte da história desse país. Um homem que conviveu com Tancredo Neves, um homem que conviveu com Pedro Simão, que hoje está lá no Senado da República, um homem que conviveu com Richa, José Richa, pai do Beto Richa, um homem que conviveu com um paranaense ilustre, que é Euclides Scalco, que é vanguarda da nossa política paranaense e brasileira, um homem que conviveu com Mário Covas, um homem que conviveu com o Dr. Ulisses, enfim, um homem que conviveu com Franco Montoro, foi secretário do Franco Montoro. Então, o que eu quero dizer aos paranaenses? As pesquisas já mostram que os paranaenses têm uma grande preferência pela candidatura do Serra. Mas eu quero mostrar aqui a todos os paranaenses que o PSDB escolheu o Serra por essas razões, por essas qualidades. Nós sabemos que o grande passo dado da economia brasileira foi o momento da implantação do Plano Real. Nós temos que reconhecer aqui de que a pujança da economia brasileira, que vive esse momento, o país se consolidando numa grande nação, houve avanços no atual governo, mas eu não tenho dúvida nenhuma que foi dado o primeiro passo no Plano Real. Foi dado agora o segundo passo com avanços sociais importantes pelo presidente Lula. Mas eu não tenho dúvida que o homem que está credenciado para dar o terceiro passo, e o terceiro passo definitivo, para inserir o Brasil como uma grande nação, é o José Serra. Pelo seu passado, pela sua história, por tudo que ele representa para esse país. Um homem experiente, um homem em condições, um homem que nós sabemos que nós vamos votar e não será uma aventura. Por isso, eu venho aqui hoje falar desse cidadão que o PSDB apresenta à nação brasileira como pré-candidato, se Deus quiser, a partir de junho como candidato a presidente da República.